Olá! Estamos ao vivo aqui no YouTube. Ó, estou até com o meu retorno ligado. Sejam bem-vindos à primeira live aqui nessa plataforma no YouTube. Estou muito feliz, muito empolgada. Ontem batemos 100 inscritos no nosso canal aqui no YouTube. Eu fiquei super feliz, super emocionada. Fazia um tempo que eu não gravava conteúdo. E agora, dessa forma de gravar o conteúdo, de gravar as aulas ao vivo, para mim fica um pouco mais fácil, porque eu não preciso ficar gravando e editando para depois postar. Então, essas gravações ao vivo, além de ter mais interação com vocês, né, com as pessoas que estão assistindo, eu também consigo deixar disponível aqui na plataforma e produzir de forma mais express todo o conteúdo. Para quem vai chegar daqui a pouco, para quem vai assistir esse conteúdo depois gravado, vocês vão acompanhar um formato um pouco diferente do que eu sou acostumada. Vamos testar por enquanto aqui no YouTube. Se eu perceber que é muito difícil, não está fazendo sentido, aí a gente vai partir para uma outra plataforma mais para frente, pelo Meet. Enfim, vamos testando as ferramentas para a gente aprender a mexer. Eu estou vendo aqui um layout, estou com um retorno para ver se está tudo certo. Mas depois eu quero contar para vocês todas essas experiências que eu estou tendo aqui com as gravações de vídeo. Quem quiser se inspirar aí em outras gravações, também consegue estar utilizando essa plataforma. Aqui no YouTube é melhor, confesso que eu estava ansiosa para começar as gravações aqui. Diferente do Instagram, o YouTube ele não tem limite de tempo. A gente tem algumas ferramentas para interação, tanto que quem estiver assistindo já deixa o like aí, porque quando você interage com essa plataforma através do like, ele entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e importante para ser entregue para as outras pessoas. Então, ele começa essa distribuição. Hoje nós temos um tema específico dessa gravação da aula, que é como encontrar um assunto para realizar a sua iniciação científica. A escolha do assunto é o primeiro passo quando a gente quer iniciar uma iniciação científica, começar uma iniciação científica, para não ficar redundante, né? E tem muita gente que pula essa etapa, tem muitos alunos que acabam pulando essas etapas. Existem sim algumas exceções, eu posso até comentar com vocês ao final do vídeo, mas como uma linha da jornada desse aluno de iniciação científica que vai começar essa iniciação científica, nós precisamos sim escolher o assunto. Se você não escolhe o assunto irá escolher você. E se você não gosta do assunto que você vai trabalhar durante a sua iniciação científica, existe uma grande chance de você não estar satisfeito com aquilo, de você não se dedicar da forma como deveria e daquilo não te trazer satisfação ao longo do desenvolvimento do trabalho. Então, escolher o assunto, o aluno ter consciência de como eu posso escolher um assunto, de como eu tenho que fazer isso, é extremamente importante para que essa jornada da iniciação científica seja mais leve para você. E eu vou fazer então a gravação desse conteúdo, eu vou falar com vocês sobre esse conteúdo, eu posso ir respondendo as dúvidas, ou ao final eu respondo as dúvidas para vocês. E eu quero contar para vocês que essa gravação vai acontecer um pouquinho diferente. Quem assistir ao vivo vai ter alguns bônus, vamos dizer assim, né? Porque depois eu vou gravar, eu vou editar essa aula, cortar o começo e o final, por exemplo, e deixar só o conteúdo disponível para as pessoas poderem acessar. Mas quem estiver presente na gravação, ele vai ter acesso a essa conversa de uma forma um pouco informal, vai ter acesso aos meus insights, às minhas experiências, de forma mais íntima e pessoal. Gente, o que é a escolha do assunto para que você possa fazer a sua iniciação científica? Então, a iniciação científica é quando você faz uma pesquisa científica durante a graduação. Vocês vão acompanhar durante as aulas que, na verdade, não é só isso, mas popularmente é conhecida como a elaboração de uma pesquisa científica durante a graduação. E isso te confere uma iniciação científica.
Essa iniciação científica, então, ela é a contribuição na produção da ciência e o ponto de partida dela deve ser a escolha do assunto. O assunto é o ponto de partida para que você possa seguir os próximos passos. Dentro da elaboração dessa pesquisa científica, então, nós temos a elaboração do assunto, a elaboração da pergunta da pesquisa, o referencial teórico, a definição dos objetivos e da hipótese e a construção do seu projeto de pesquisa. Depois disso, aspectos éticos, aprovação, elaboração da pesquisa propriamente dita, escrita do artigo final, apresentação pública dos resultados e publicação do artigo. Então, nós temos essas etapas, basicamente falando um pouco por cima. A escolha do assunto é o ponto de partida para que você possa encontrar uma dúvida presente acerca daquele assunto, que é sua pergunta da pesquisa, e partindo dela você possa elaborar as outras etapas, para que o conhecimento e a resposta daquela pergunta elaborada seja encontrada. Existe um mito muito grande que é que o trabalho, a pesquisa de iniciação científica, ela tem uma apuração científica, um baixo nível de conhecimento científico, quando na verdade não é isso. Eu aconselho que você, desde a graduação, opte e escolha assuntos que realmente vão contribuir com a sua área. Perguntas que nunca foram feitas. Não precisa ser algo muito extraordinário, como a cura da Covid, apesar que eu gostaria, se alguém aqui quiser encontrar a cura da Covid, eu vou estar super satisfeita. Mas não necessariamente você terá tempo, recurso financeiro e recurso de pessoas para elaborar uma pesquisa científica desse porte. Você pode começar com um pequeno tijolinho na construção da ciência, mas eu aconselho que você realize um trabalho de iniciação científica que realmente seja inédito, que nunca foi realizado. Tanto que é a terceira etapa, lembra? A terceira e a quarta etapa. Assunto, pergunta da pesquisa, e depois você vai partir para o referencial teórico, que nós vamos conversar aqui durante esse mês sobre isso. Esse referencial teórico é quando você vai dar embasamento na sua pergunta, verificar se ela já foi respondida ou não e dar plausibilidade para que ela seja respondida. Então, se você escolheu um assunto, dentro desse assunto criou-se uma dúvida e essa dúvida já foi respondida pela literatura, eu aconselho que você não siga à frente com esse trabalho, mas que você encontre alguma lacuna ainda sobre esse assunto para você responder e ter a sua iniciação científica. E aí, quando a gente fala de assunto, como eu falei no começo da aula, existem vários alunos que pulam essas etapas. E aí, o que eu percebo? Eles ficam 3 anos trabalhando em cima de um trabalho que é um assunto que não faz sentido na vida dele. É um assunto que ele não tem prazer, é um assunto que ele não se interessa, é um assunto que ele não pretende trabalhar depois de formado. E aí, isso o que causa? Uma experiência ruim durante a iniciação científica, uma falta de satisfação com o seu trabalho. Então, escolher o assunto, você, que é aluno da graduação, que vai fazer a sua iniciação científica, você escolher, selecionar os principais assuntos que você gosta para determinar qual que você quer trabalhar na iniciação científica, é um ótimo começo e isso pode trazer experiências mais agradáveis. Afinal, você ficará aí durante 1, 2, 3 anos trabalhando sobre esse assunto. O primeiro ponto para que você determine o assunto, eu tô até com uma colinha aqui, mas esse primeiro ponto para você determinar o assunto para ser trabalhado é o know-how. O que é know-how? Know-how nada mais é do que conhecimento aplicado na prática, os dois associados, conhecimento e aplicação prática. E aí vocês vão pensar assim, mas Paty, eu acabei de me formar, como assim? Eu acabei de me formar, não, estou na graduação, no meu primeiro, no meu segundo ano, eu nem sei que matéria que eu gosto, que eu não gosto, eu não tive contato com tudo ainda, eu tenho zero de prática, eu não entrei na parte prática, não entrei no estágio, meu curso não tem estágio, como que você fala que eu preciso ter know-how sobre o assunto que eu quero trabalhar?
Gente, se você não tem experiência, nem conhecimento, nem aplicabilidade prática, nem experiência prática naquele conhecimento, você muito provavelmente não vai sentir se aquilo realmente é prazeroso para você. Quero falar algumas dicas e algumas instruções para que vocês possam adquirir esse know-how em determinados assuntos. Eu aconselho que vocês façam isso em vários assuntos para determinar realmente aquilo que vocês gostam. Então, a primeira dica que eu dou é fazer uma lista. Quais que são as possibilidades de ser trabalhadas na sua iniciação científica? Sinto em dizer, cada instituição, cada faculdade, cada professor exerce e trabalha em cima de uma linha de pesquisa. Então, às vezes, dentro do seu curso, você pensa algo que não faz parte do grupo de pesquisa da sua instituição. Raramente você conseguirá encontrar um professor para trabalhar nesse assunto. Vamos supor, eu quero encontrar, não sei, quero trabalhar num assunto de células-tronco. Aí, quando eu olho nas linhas de pesquisa disponível no meu curso, não existe nenhuma linha de pesquisa sobre células-troncos. Então, nesse momento, eu preciso adequar esse meu assunto, né? Trazer uma nova dúvida, um novo assunto, para aquele realmente aqueles que são trabalhados na minha instituição. Então, entre lá no site da sua faculdade, encontre linhas de pesquisas dentro do seu programa, da sua instituição, do seu curso. E aí você faz uma lista. Quais são as linhas de pesquisas que estão ativas dentro do meu curso? E aí, você pode, dentro dessas linhas de pesquisas, encontrar os currículos dos professores. Pega o nome de um professor, de uma disciplina que você já teve, ou de um professor que você viu nos corredores. Agora, não muito nos corredores, né? Estamos no meio da pandemia. Mas algum professor que faz parte do corpo docente da sua instituição, lista lá o nome dele e vai lá. Currículo Lattes. Consultar currículo, copia e cola o nome desse professor inteiro, né? Completo. Aí você consegue ver as linhas de pesquisa desse professor e vai anotando. Tem uma linha de pesquisa epidemiologia da maloclusão, tem uma linha de pesquisa sobre pediatria, uma linha de pesquisa sobre animais, enfim, vai fazendo essa lista de quais linhas os professores do seu curso estão atuando nesse momento, né? E aí, então, ver os currículos, as linhas de pesquisas, entenda quais matérias você tem durante o curso. Então, você consegue lá na ementa do seu curso encontrar todas as disciplinas que você vai ter ao longo do curso. Tem aluno que espera para ver isso um mês antes de começar o semestre. Então, tem aluno que está sabendo agora o que vai ter no segundo semestre do curso. Não seja essa pessoa, seja curioso. Pegue toda a grade do seu curso, do primeiro ao último semestre, leia o nome das disciplinas e entenda o que cada disciplina trabalha, o que cada disciplina aborda. Nesse momento, você ainda não vai ter a sua experiência prática com isso. Eu vou dar algumas dicas de como que você pode ter experiências práticas antes até mesmo de fazer a iniciação. Por enquanto, você está vendo a parte do conhecimento desse know-how. Lembra o know-how? Conhecimento e prática. Então, o conhecimento você está tendo agora através desses critérios. Vendo as possibilidades do seu curso, o currículo dos seus professores, as linhas de pesquisas que eles atuam e as matérias do seu curso, o que cada matéria trabalha. Aí você vai ter condições de determinar se aquela matéria é interessante ou não para você. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Qual coisa vocês vão falando? Pronto, deu certo. Aí vocês vão ter condições de entender o que faz em cada disciplina. E se aquilo te interessar, se aquele assunto te interessar, você já faz uma estrelinha ali para você prestar atenção em conteúdos que envolvam, né, acerca daquela matéria. Então, é uma forma muito boa de você determinar o primeiro ponto das nossas 3 etapas para o conhecimento do assunto que vocês vão trabalhar.
As matérias do curso, e um outro fator muito importante para ter conhecimentos dos possíveis assuntos é realmente participar de eventos científicos da sua instituição. Então, durante uma jornada, durante um congresso científico, uma reunião científica, dá uma caminhada por lá, agora não está presencial, né? Quando voltar presencial. Dá uma caminhada por lá e comece a observar quais trabalhos estão sendo expostos lá em banner, em tema livre, em mesa clínica. Quais são os assuntos das palestras? Quais aqueles assuntos que vão te chamar mais atenção? Então, começa a observar isso para que você entenda tudo que está ao redor do seu curso, para você conhecer as possibilidades. Só conhecimento por enquanto. Depois você vai pegar esse conhecimento e vai começar a treinar, que é a prática, que faz parte do know-how, da primeira etapa. Como que eu posso praticar um conhecimento estando na instituição ainda, estando na graduação? Existem algumas formas. Primeiro, ajudar outros alunos de iniciação científica. Então, comece a se envolver, a se conectar, fazer ali o seu network com alunos que já fazem iniciação científica. Dessa troca de experiência, isso te permite, né? Permite você a ter um contato com uma linha de pesquisa que já está funcionando, um tema que já está sendo trabalhado, que já está tendo a atuação de um outro aluno, e aí você começa a ter esse contato com isso, essa experiência, e você começa a observar, bom, estou ajudando esse colega, vou ajudar para eu aprender, quero aprender, só que já sei que não é isso que eu quero trabalhar. Então, participar, ajudar outros alunos de iniciação científica é uma boa chance para você praticar e acrescentar esse conhecimento no seu know-how. Outra situação, que é uma situação que abriu as portas para mim da iniciação científica, que são as monitorias. Monitoria é como se fosse um estágio não remunerado, não tem nada a ver com não tem nada a ver com a iniciação científica. Então, monitoria não tem nada a ver com a iniciação científica. A monitoria é um estágio não remunerado, às vezes é remunerado. Quando você começa a ter uma experiência de docência, de ensino dentro de uma disciplina específica. Eu fiz 3 monitorias durante a minha graduação. Em uma delas foi uma disciplina que na minha área de materiais dentários. Eu tinha certeza que eu ia ser professora de materiais dentários. Eu tinha, assim, certeza absoluta que eu trabalharia nessa área. E aí eu fui fazer uma pesquisa, uma iniciação científica na área de materiais dentários. Eu fiz lá a monitoria, tive contato, tudo. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu tive certeza que não era aquilo que eu queria. Que bom que eu tive certeza naquele momento e que eu não gastei um mestrado, um doutorado, uma docência, enfim, naquela área, né, de atuação que não me trouxe prazer nenhum. Na verdade, eu não quero nem saber de materiais dentários, admiro, auxilio vários trabalhos em materiais dentários, mas realmente não é a minha área. Então, naquele momento, através da monitoria, eu tive um conhecimento e uma possibilidade de fazer uma iniciação científica durante ali a minha monitoria. Odiei. Só que a mesma chance de estar na monitoria me fez me conectar com pessoas que faziam iniciação científica em outras áreas, em outros assuntos, e eu pude, nesse momento, ser indicada para o programa de iniciação científica e iniciar a pesquisa científica numa área que eu tive mais interesse, que foi epidemiologia, no caso. Então, a monitoria me trouxe know-how e network para que eu pudesse entrar na pesquisa científica. Então, eu aconselho realmente que vocês se envolvam em tudo que puder. Outra forma, além de você ir lá participar dos congressos científicos, dos eventos científicos e ficar só lá passando, olhando os painéis, vendo as palestras, de você realmente apresentar, participar como um apresentador de trabalho. Existem muitos professores que têm trabalhos parados, que só precisa de uma ajudinha para publicar esses resultados, atualizar esses resultados, e você pode ser essa pessoa.
Então, existe mais trabalhos parados, mais perguntas não respondidas do que alunos engajados para fazer isso. Então, se você realmente se interessar, vai atrás de um professor que você já sabe que faz iniciação científica, que orienta, ou um aluno de iniciação, para que ele possa te conectar com um professor. E aí sim, você pega esse conteúdo, esse trabalho do professor, ou faz um trabalho express ali, um trabalho rapidinho, para você apresentar no congresso científico, apresentar no evento científico do seu curso, ou da sua faculdade, ou da sua área, né? Nesse momento, você vai estudar um assunto que você não está tendo na graduação muitas vezes, você vai treinar sua oratória, sua apresentação, sua participação em evento científico. Então, tudo isso vai te dando experiências sobre o assunto e sobre essas etapas para acrescentar no seu know-how. O outro é a participação de grupos de estudos. Então, tem grupo de estudo de tal assunto, tem outro grupo de estudo, tem outro grupo. Participe. Você está passando por esse momento da graduação que é um treinamento para a sua vida profissional. Tudo aquilo que você fizer a mais do que é obrigatório, além do que é curricular, vai te tornar um profissional diferenciado. Então, não abra mão de participar de tudo. É claro que tenha cautela, saiba falar não, respira. Será que eu dou conta de fazer isso? Mas se você parar, respirar e der conta, vai, se joga, porque isso vai te dar condições de conhecer outras coisas que talvez demoraria para você ter até na sua graduação. Então, o primeiro ponto, know-how. Invista tempo, energia para que você tenha esses conhecimentos e essa aplicação prática nesse primeiro momento. Isso vai abrir muito o leque dos assuntos que você pode trabalhar. O segundo passo é determinar aquilo que você gosta. Então, Paty, já investi no meu know-how, já tive vários contatos, só que eu tenho um grave problema. Eu gosto de tudo. Já aconteceu isso com vocês? Eu não sei se vocês são assim, mas eu era assim. Eu gostava de tudo. Tinha a disciplina do primeiro semestre, eu gostava de todas. No segundo, eu gostava de todas. É um problema, porque não posso fazer tudo. Eu tenho que escolher alguma coisa. Então, quando você tiver esse pensamento, eu gosto de tudo, eu tenho uma dica para vocês. Faça uma lista do que você sabe que você não gosta. O que eu não gosto? Faz uma lista. É mais fácil, muitas vezes, identificarmos o que a gente não gosta do que identificar aquilo que a gente gosta. Então, você fazendo essa lista do que você não gosta, já elimina muita coisa do seu pensamento. Você já tem condições de olhar só realmente aqueles outros que restaram. Aí sim, você faz uma lista do que você gosta e começa a estudar do que você gosta, do que você conhece. Lembra que tem a primeira etapa. Se você não conhecer, você não vai saber se você gosta, tá? Então, antes de fazer a lista, você precisa passar pelo know-how primeiro, tá? E aí, nessa segunda etapa, definir o que gosta, faz uma lista do que não gosta, já tira da jogada. Faz uma lista do que você gosta e começa a entender cada um desses pontos que você gostou. Quando eu falo de assunto, não é uma dúvida para a sua pergunta na pesquisa ainda. Não é. O assunto, ele é a grande área que você gostaria de atuar. Geralmente é uma matéria, geralmente é uma área do seu curso. Então, não é ainda aquela pergunta específica para ser respondida, é algo mais abrangente. Então, dentro desse assunto, tem muitas possibilidades de ser trabalhadas e de ser atuadas, mas esse grande grupo, esse grande assunto é interessante você escolher para que você tenha prazer e satisfação na sua iniciação científica. Se for algo colocado nas suas mãos, imposto, sugerido por alguém e você não gosta daquele assunto, você não vai se dedicar, não vai se interessar e aquilo não vai fazer sentido, você não vai aproveitar todas as experiências realmente que a iniciação científica vai te oferecer. Iniciação científica não é só a escrita de um trabalho, é muito mais que isso. A sua terceira etapa para você selecionar um bom assunto para sua pesquisa é escolher e identificar os professores daquela área de atuação. Lembra a lista que vocês fizeram com várias
disciplinas, várias matérias e várias áreas, assuntos que vocês gostam, já tirou aquilo que não gosta e deixou aquilo que gosta. Agora, dentro daqueles assuntos, comecem a observar no corpo docente, ou seja, no grupo de professores do seu curso, qual professor está ligado àquele assunto. Por que que eu falo isso? Existem linhas, existem assuntos que vocês podem se interessar, só que quando vocês vão olhar o professor daquele assunto dentro do seu curso, você consegue perceber que não é um professor pesquisador, porque para ser orientador de iniciação científica, tem que ser um professor pesquisador. Eu tive uma experiência que eu me interessei por um assunto antes de eu saber o que era iniciação científica. Eu queria fazer uma pesquisa. E eu conversei com um professor que eu achava legal, gostava do professor lá. E fui falar com ele. Depois, eu percebi que aquele professor não era pesquisador. Ele não estava inserido em nenhum grupo de pesquisa. Ele não tinha o costume de fazer pesquisas científicas. Então, esses professores que não têm essa pegada, eles vão até insistir para vocês fazerem uma revisão de literatura. Não desmerecendo a revisão de literatura, né? Eu até acho que é mais difícil do que fazer uma pesquisa científica, mas o que contribui mais para a construção da ciência do seu curso? É a iniciação científica. Então, é ela que eu volto para vocês fazerem. E tem professores que não têm facilidade com isso. Então, você já exclui esse assunto aí da sua listinha, tá? Existe um outro também, existem professores que você vai olhar um assunto que você escolheu e vai ver o professor daquela disciplina, daquela área, e aí você percebe que não tem aquela empatia com aquele professor, que você acaba não gostando do jeitão do professor, acontece isso. E você acaba não se identificando com aquele perfil. Então, também já exclui parte para um outro tema. E aí, você também consegue determinar se aquele professor faz sentido ou não para te orientar, conversando com os alunos que são orientados por aquele professor. Então, converse com alunos que estão ali trabalhando no seu TCC junto com aquele professor para saber como que é esse professor, ele faz pesquisa, quais são as linhas que ele atua, e aí você vai selecionando os seus assuntos listados. E perfil de pesquisador, converse com os alunos e encontre aqueles professores que vocês têm afinidades. Quando você faz todo esse pente fino, passou pelo know-how, determinou o assunto que gosta e escolheu um orientador, você consegue selecionar um assunto que vai ser interessante para você trabalhar durante a sua iniciação científica. Afinal, você ficará um ano e meio falando desse bendito assunto. Então, que seja algo prazeroso para você, certo? Não esqueça de deixar o like se esse vídeo te ajudou. Eu espero que sim. E nos encontraremos na próxima semana. Fiquem com Deus, viu? Um beijo. Tchau!